Shalom, shalom pessoal, vamos para o nosso estudo diário e semanal da Paraxá, à luz do Sabedoria Todo Dia, construções e ensinamentos do nosso Rebbe de Lubavitch. E hoje nós vamos para a terceira leitura da terceira Paraxá do livro de Devarim, a Paraxá Ekev. E a leitura de hoje encontra-se em Devarim, Deuteronômio 9, de 4 a 29. E nos diz assim: como exemplo da vontade de Deus em perdoar o povo judeu pelos seus pecados, Moshe relatou o episódio do bezerro de ouro. Assumir a culpa. Moshe disse ao povo judeu: quando vi que vocês fizeram um bezerro de ouro, peguei as duas tábuas e as lancei das minhas mãos, destroçando-as diante dos seus olhos. Moshe já estava carregando as duas tábuas, não tinha necessidade nenhuma de pegá-las para quebrá-las. Ele as pegou com as mãos como um gesto de aquisição. As segurou como sendo suas para assumir toda a culpa por quebrá-las. Vemos aqui a dedicação altruísta de Moshe ao povo judeu. Ele não quebrou as tábuas somente para destruir a evidência do pacto feito com Deus que o povo judeu tinha acabado de romper. Ele também não se satisfez em dar sua vida para que Deus perdoasse o povo judeu. Moshe chegou até mesmo a assumir a culpa por haver quebrado as tábuas. Vale lembrar que Moshe não teve qualquer participação no episódio do bezerro de ouro. Nem sequer podia ser culpado por não ter impedido que isso acontecesse, porque ele não estava presente quando isso ocorreu. O exemplo de Moshe é uma lição para todos nós, porque todos somos líderes, todos somos responsáveis uns pelos outros, tanto no círculo da família, quanto no de nossos amigos e colegas de trabalho, quanto em relação ao povo judeu ou a toda a humanidade. Devemos estar preparados e dispostos a deixar de lado tudo o que for necessário, nossos recursos, nossa reputação e até a nossa própria vida para garantir a sobrevivência do povo judeu e o progresso da nossa missão divina, que é transformar este mundo numa verdadeira moradia para Deus. Baruch Hashem. Veja que nível espiritual Moshe ele demonstra aqui nesse estudo de hoje, nessa leitura de hoje para cada um de nós. Moshe, ele era uma pessoa surpreendente, ele era um ser humano surpreendente, sua alma era de um nível espiritual incomparável. Moshe aqui, quando o Eterno termina de escrever nas tábuas os 10 preceitos para toda a humanidade, ele diz a Moshe: desça, que o povo que você livrou das mãos do Egito, eles pecaram. E assim Moshe fez. Moshe desceu e ao ver toda aquela cena, o que acontece? Ele, diante de toda aquela decepção, ainda assim, ele sentiu um amor profundo pelo seu povo, pelo povo judeu, a ponto de segurar as tábuas com as suas duas mãos, com o sentido de pertencimento. Ele trouxe para si o sentido de pertencimento daquelas tábuas, para que ele fosse responsabilizado por tê-las quebrado e não repassar a culpa pelo erro do povo em ter feito o bezerro de ouro. Veja que nível espiritual. Moshe estava aqui diante de uma situação muito delicada, a situação da adoração do bezerro de ouro. No entanto, ele ainda assim tentou assumir a culpa para si de todo aquele ocorrido. Até que ponto você está disposto a assumir a culpa das situações que acontecem diante dos seus olhos? Até que ponto você está disposto a assumir a culpa, se responsabilizando por situações que podem ser diferentes a partir do momento que você dá um passo, assim como Moshe deu, de trazer a responsabilidade para si, de você agarrar a responsabilidade com suas duas mãos e colocar diante de você a situação, o problema e dizer: o que eu posso fazer para mudar tudo isso aqui? Porque independente da situação, do pecado cometido, eu amo essas pessoas, eu amo esse povo. Eu tenho que desenvolver esse amor altruísta, assim como Moisés teve. Nós também devemos desenvolver diariamente esse amor altruísta. Então, em vez
de nós sermos pessoas que julgam, pessoas que criticam, pessoas que apontam o dedo. Sejamos como Moshe, aprendemos a cada dia dele, dos seus ensinamentos, que possamos trazer para nós a culpa das situações a ponto de termos essa capacidade de resolver, de procurar resoluções para esses problemas e fazer com que essas pessoas nas quais estejam envolvidas nesses problemas, elas tenham a sua consciência, melhor dizendo, despertada para o erro a ponto de fazer com que elas busquem a correção. E como que elas vão buscar a correção? Nós reconduzindo-as para estarem de volta na presença de Hashem. Assim como Moshe fez com todo aquele povo, que lhes deu uma segunda chance, que passou novamente 40 dias e 40 noites no monte, a fim de receber novamente as tábuas e reafirmar o pacto. Estejamos dispostos a dar sempre uma segunda chance para aqueles que fazem parte do nosso círculo de amizades, de família, de sociedade. Sejamos pessoas de mentes e corações abertos, que sempre proporcionam uma oportunidade e esperança de mudança, de uma vida melhor. Temos muito o que aprender com Moshe. Moshe, esse homem humilde, esse homem íntegro e esse homem que tinha um coração muito próximo do coração de Hashem, seus pensamentos muito próximos de Hashem, a ponto de não deixar aquela nação inteira perecer, mas sim de dar-lhe uma segunda chance e reconduzir para um ajuste com aquele que criou todas as coisas e é um Deus da segunda chance. Que sejamos essa ponte, esse canal, para que as pessoas também consigam ter essa segunda chance, buscando novamente o eterno, fazendo techuvá e reafirmando o seu compromisso com o eterno. Gratidão por esse estudo. Shalom, shalom e até o próximo.